professores, bem-vindos, bem-vindes à nossa quarta aula Bases do Yoga para professores de escola. E hoje então vai ser uma parte mais prática. Eu estou sentada aqui no Zafu, que eu já apresentei para vocês. É uma almofada que ajuda muito a nossa prática meditativa e também de pranayama, que não deixa de ser, de uma certa forma, uma preparação para a meditação, pelo menos eu penso assim. E também vou tratar de alguns assuntos da segunda aula da purificação da mente que eu acabei não tratando naquele momento. Então agora eu vou começar com alguns conceitos. Então, eu sei que, como eu falei na última aula, o silêncio é luxo, o espaço no seu tempo, na sua agenda, também é para praticar yoga. Então, muitas vezes a gente não tem as condições perfeitas, muitas vezes a gente não tem condições, se eu estou falando para o professor, eu já falei também, somos assalariados, temos alguma condição, a gente tem pessoas então que não têm essa condição básica que é um espaço, um tempo, uma paz, um alimento necessário para cuidar da saúde. Eu pontuo mais uma vez essa questão, mas já que para quem pode, para quem quer, então o Hatha Yoga Anushasana, se você quer praticar yoga, mas antes você tem que poder ter condições. Muitas vezes o professor chega exausto em casa e ainda tem que trabalhar dentro de casa, nos afazeres, o autocuidado. A gente pode perceber como um luxo, mas a gente não deveria perceber como um luxo, né? A gente deve lutar como um direito ao tempo, ao autocuidado, principalmente as mulheres, né, que são sobrecarregadas. Então, esse espaço aqui que eu tenho, eu não tenho um silêncio completo, mas me permite também fazer uma prática meditativa. Também acho possível fazer a prática meditativa em ambiente que não seja silencioso. A gente, como eu comecei a falar logo no início, quando eu pensei no curso, vamos começar aonde a gente está. Tá? Então eu não vou falar de meditação propriamente, que seriam os outros 4 angas, né? Os outros 4 passos, segundo Patanjali. Eu vou parar então em pranayama e asana, e meditação então fica um outro assunto, para um outro aprofundamento que você queira. Então, Hatha Yoga Anushasana, se fizer sentido para você aprofundar na questão da meditação, que eu aconselho fortemente. Então, tem vários conteúdos aqui no YouTube que guiam você nessa prática. Mas o pranayama é, assim, uma prática, uma técnica que ajuda muito a concentrar, a fazer com que a nossa mente fique ecagrata, ou seja, focada. Então ajuda também a meditação, que é abrir um espaço na paisagem da sua mente para você contemplar o que está acontecendo, na intenção de observar sem julgar, né? A gente tem uma mente julgadora, egóica, já falamos. Então, quando a gente medita, a gente percebe e traz a consciência para essa qualidade mental. Então, quando a gente consegue observar as coisas sem julgar, mesmo que por uma fração de segundos, quando isso acontece, já te traz uma paz. Então, do que eu não tratei das outras aulas, e como é um curso muito breve, bases do yoga, a gente não pretende encerrar tudo do yoga, claro que não. Mas eu acho importante falar sobre o corpo, aí não é de acordo com os textos de yoga, mas os textos védicos, que tratam das 5 camadas do nosso corpo. Então, a gente, de acordo com o ensinamento védico, a gente tem um corpo que é um corpo físico, Anamaya Kosha, e a gente tem um corpo prânico, tá? Que é Pranamaya Kosha.
Então, quando a gente fala de pranayama, a gente está nutrindo esse segundo coxo, essa segunda camada mais sutil. Então, quando eu apresentei o yoga, eu já apresentei nessa intenção de levar vocês a um estado mais sutil de percepção do corpo. Então, depois da Pranamaya Kosha, a gente tem Manomaya Kosha, que é a camada mental. A gente tem também Jnanamaya Kosha, que aí já é o nível de expansão de consciência, e Anandamaya Kosha, que é o Everest, que eu estou chamando do yoga, que é quando você alcança realmente a unicidade, né? Uma união com o todo, digamos assim. Mas nós vamos então ficar nessa camada do Pranamaya Kosha. Então, o prana é um conceito central para o yoga, e a gente pensa que seria então o ar que entra, a energia vital também é traduzido dessa forma, e por mais que eu não goste muito do termo energia, talvez seja o termo que mais se aproxima do que o prana, porque além do ar que a gente, ao inspirar, a gente traz para dentro do nosso corpo, mas também é tudo que a gente traz para dentro do nosso corpo, tanto o corpo prânico, como o corpo Manomaya Kosha, o corpo mental e o corpo físico, né? São os nossos pensamentos nesse mundo de navegação na internet, que conteúdos que você vê, que você consome, os alimentos também, com a qualidade desses alimentos. Então, quanto mais vivo, quanto mais fresco for esse alimento, mais rico em prana, mais ele te nutre essa camada prânica do seu corpo. Então, qual seria a função, já que a gente tem essa formação cartesiana, a gente pensa nessas coisas, né? Qual seria a função do prana? O prana, então, ele une a Prakruti, que é a nossa matéria, com Purusha, que é o nosso espírito. Ele faz essa união entre o corpo e o espírito. Lembrando que Anomaya Kosha, que é o corpo físico, ele vai se sutilizando. Então começa nessa primeira camada, que é o prana. Então é o primeiro passo para uma sutilização dessa experiência que a gente tem aqui, que, de acordo com o yoga, o corpo então é um veículo para o nosso espírito, e a mente é como se fosse a forma como a gente equaliza, né, ou equilibra o nosso estado mental, a ponto do espírito enxergar o ambiente, enxergar a realidade e poder se manifestar e se expressar de uma forma plena. Então, sobre o prana, então, a gente tem vários vaios, ventos dentro do nosso corpo. Quando a gente inspira, a gente pode trazer essa sensação que eu estou tentando trazer nas aulas anteriores, que é o ar entra e ele vai preenchendo a sua coluna, e agora eu quero que você tente perceber até onde que ele vai nessa função descendente. Ele vai até, de repente, o assoalho pélvico, que é essa musculatura que fica entre o ânus e o nosso aparelho genital. Então, se você conseguir perceber esse caminho do ar penetrando e preenchendo a sua coluna, então essa já é um gesto seu de trazer a consciência do seu prana, né? Então a gente não quer que o nosso prana fique disperso, a gente quer aproveitar o máximo esse prana. O pranayama, de acordo com o Yoga Sutra, envolve a expiração, envolve a inspiração, envolve a supressão. Então, o pranayama, as técnicas, a supressão da inspiração e da expiração tem um grande valor também terapêutico. Tá? Então, eu vou falar e a gente vai fazer um exercício que a gente vai reter os pulmões cheios e reter os pulmões vazios.
né, que reter os pulmões vazios, nem seria retenção de ar, mas enfim, suprimir a troca gasosa. E a gente tem uma qualidade que a gente quer para a nossa respiração. São duas qualidades, que é então a qualidade dirga é uma respiração extensa e a qualidade sukshma é uma respiração sutil. Então, o que eu falei é menos volume de ar, não é trazer mais ar. Então, essa percepção de que inspira, abre o peito, é menos, é mais sutil, tá? Mas é natural que a gente procure, através da nossa experiência, perceber e a gente seja no início assim mais, digamos, mais denso na nossa experiência, e a nossa experiência também vai se sutilizando com a prática. Então é normal que a gente inspira e abre o peito e depois a gente vai percebendo que não precisa tanto e a gente mesmo vai chegando nesse ponto que é o suficiente de ar, tá? Então eu não deixo que os meus alunos eles entendam que deva ser logo nessa intenção. A experiência seja livre, seja sentida por cada pessoa. Sentir a respiração já é uma respiração consciente, então já é um passo para quem não tinha uma respiração consciente, para quem nem percebia quando inspirava e quando expirava. Então por isso que no início, se você for mais denso nessa experiência de respiração, também não é errado propriamente, faz parte do seu processo. Então quando uma respiração está estável, então isso está no Sutra 38 do capítulo 2, quando uma pessoa está estabilizada na conservação do prana, a vitalidade é obtida. Então o prana ele tem essa função de conferir então estabilidade e vitalidade. Então a nossa respiração é o que confere estabilidade ao prana, e o prana então estável vai conferir vitalidade à nossa pessoa, tá? Então, mas se a gente for pensar bem, a gente respira desde que a gente nasceu, desde que a gente respirou pela primeira vez, desde a hora exata do nosso nascimento. Então é muito tempo, pensa bem. Então a gente pode pensar que a respiração também é um sanskara, é um condicionamento que a gente tem, porque a gente trata de forma inconsciente, a gente usa a consciência para ver a respiração há pouco tempo. Então, eu tenho um sanskara, eu tenho um condicionamento aí que eu tenho que ainda trazer a consciência para conseguir mudar o condicionamento. O condicionamento é algo muito forte na vida da gente, a gente se acostuma com as coisas do jeito que são. Então a minha respiração também é um costume que eu, se quiser mudar, se achar que eu estou muito aflita, os estados mentais a gente pode regular através também da respiração. Então eu quero o conceito de 3 gunas da mente, que foi um assunto que eu não tratei na segunda aula, que é a mente, o estado mental, né? A gente tem 3 estados mentais, de acordo com o Yoga Sutra, que também é de acordo com Sankhya, que também é de acordo com a Ayurveda. Então, é meio um consenso, que a nossa mente nem sempre está da mesma forma, aliás, ela nunca está do mesmo jeito, ela muda ao longo do dia, ao longo da fase da vida, ao longo das fases em si que a gente passa, dos sonhos, temos emoções, e tudo isso, então, interfere, está integrado com o nosso estado mental. O estado mental Rajas é um estado mental agitado. Em geral, quando a gente acorda, não, nem todo mundo, tá? Mas eu, por exemplo, eu acordo rajásica. Aliás, eu tenho estado rajásica mais do que é meu estado que tem predominado nos últimos tempos, que é acordar muito agitada, porque a agitação ela é necessária para a gente fazer e cumprir com as nossas ações, as nossas responsabilidades, os nossos deveres.
Então a gente desperta para a vida, então, no estado rajásico. Isso é bom? Se o estado rajásico predominar, significa que a gente não tem propriamente atenção para as coisas que a gente está fazendo, porque a gente tende a fazer as coisas e não esperar, e não estabilizar, então a gente pode dispersar a nossa atenção. A gente tem atenção quando a gente está estabilizada, a gente faz uma coisa de cada vez. Em geral, a gente, no estado rajásico, a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, então a gente está fazendo uma coisa pensando em outra, e pode envolver também um estado aflito e ansioso. Tá? E tem o outro estado, quer dizer, o outro extremo, é o estado tamas, que é então o estado que a gente, em geral, antes de dormir, a gente quer o quê? Desligar, descansar, a gente quer ficar inerte, imóvel. Então, se você acorda rajásica, isso pode ser bom para você. Se você vai dormir tamásica, também pode ser bom para você. Você pode se regular aí nesses dois estados. Mas se predomina um com relação ao outro, o tamásico ele tende à inércia, a não agir, a ficar embotado, a ficar magoado ou remoendo assuntos. É um estado associado também à depressão, pode ser, em desequilíbrio, tá? Sendo que a gente tem, então, ao longo do dia, esses dois estados, ao acordar, ao ir dormir, então, não necessariamente pode ser algo patológico. E a gente tem o terceiro estado, que aí é um estado de equilíbrio, um estado que é a própria homeostase, né, mental, o próprio equilíbrio de clareza, de ver as coisas com mais clareza, dar atenção aos fatos e ao momento que os fatos se apresentam. Então é um estado sátvico, é a mente sáttvica. Então é isso que nós queremos, né, cultivar. Então a gente pode pensar então que a técnica de pranayama, a técnica de meditação, ela tem esse objetivo, que a gente fique bem, que a gente alcance esse estado de bem-estar, que é o estado sátvico. Existem alimentos também que influenciam e que ajudam, e o Ayurveda ele também é uma ferramenta importante para a gente se conectar com essa saúde mental nesse caso. Apesar do yoga ser completamente dedicado a esse mapa mental que a gente está estudando agora, o Ayurveda também tem as suas contribuições. Então, vamos começar. Eu estou sentada então no meu zafu. Espero que você esteja numa posição confortável, que não seja um zafu, mas uma almofada que você consiga ficar imóvel bastante tempo. Então eu convido vocês a apoiar as mãos nos joelhos, nas coxas, levar os ombros para trás, para baixo, e ir fechando os olhos. Então começa então trazendo essa mente consciente, a atenção às narinas quando o ar entra, e você inspira. Percebe agora essa extensão de ar. Então, ao expirar, você sente mais profundamente essa musculatura que eu falei, que é o assoalho pélvico. Você contrai, mas não é uma contração, é uma compactação. Você contrai levemente. E também baixa o ventre ao expirar. Então agora eu vou contar com vocês essa respiração e vamos juntos, inspirando em 3 tempos e expirando em 4. O período de expiração, quando a gente prolonga, a gente vai acalmando. Então faz aos poucos essa expiração, vai sentindo essa extensão maior
do tempo da inspiração e depois do tempo ainda maior da expiração. Então vamos começar. Inspira em 1, 2, 3 e expira 1, 2, 3, 4. Inspira 1, 2, 3 e expira 1, 2, 3, 4. Mais uma vez. Inspira 1, 2, 3 e expira 1, 2, 3, 4. Então volta a sua respiração livre, mas mantendo a consciência. Se você percebeu em que pontos do seu corpo que se moveram de forma sutil, nesse fluxo da respiração pela sua coluna. Lembrando que a mente, de acordo com o yoga, também está no nosso corpo. Portanto, a gente tem o Mano Maya Kosha. A mente está no corpo todo. Então, ao respirar, você também acessa a esse estado mental, nesse corpo todo. E agora eu vou apresentar um mudra, que é o Jnana Mudra. A gente une o indicador e o polegar, então assim a gente fecha um ciclo energético junto com os pés que estão cruzados. Então a gente cruza os dedos e a gente vai fazer o mesmo pranayama. Agora eu quero que você preste atenção nas costelas abrindo, principalmente as costelas aqui de baixo. Se você sente o ar chegando até as suas clavículas e se você sente principalmente aí, ao expirar, esse ar sendo expulso da sua coluna, assim, de forma bem suave, bem longa, através dessa compactação do baixo ventre e do assoalho pélvico. Então vamos trazer esse mudra. Inspira 1, 2, 3 e expira 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, inspira 1, 2, 3 e expira 1, 2, 3, 4. Então volta a sentir essa respiração. Pranayama, então, eu estou apresentando, vou apresentar mais 2 técnicas. O ideal é que se faça durante um tempo prolongado. Eu vou apenas apresentar agora uma muito clássica, sem efeito colateral nenhum, que é o Nadi Shodhana. Então, mantenha a mão esquerda apoiada aqui na perna e traz o braço direito, a mão direita aqui na frente, mantendo o cotovelo direito em direção ao chão, os ombros relaxados, lá para trás, lá para baixo. E agora você recolhe o indicador e o médio e você só apoia aqui o polegar da mão direita na narina direita, não força, tá? Deixa aqui só apoiar e a gente vai alternar o ar pelas narinas. Então tem uma breve retenção de ar. Eu vou explicar antes.
Você inspira pela narina, no caso a gente começa pela esquerda, e depois com os pulmões cheios, você retém o ar por breves segundos, nem um tempo de respiração, e traz aqui o dedo anelar na narina esquerda e começa a expiração pela direita. Depois você inspira pela mesma narina direita. Então, com os pulmões cheios, você troca e nessa troca você retém o ar por um tempinho, tá? Então, a gente já começa a incluir uma breve retenção de ar e traz o foco mental a esse exercício. A mente Ekagrata, a mente que está focada. Então, vamos começar de olhos fechados, escápulas unidas lá atrás. Você pode até levar o queixo aqui no garfo externo se quiser. E a gente começa então inspirando profundamente, aquela mesma intenção de uma respiração profunda. E agora troca, traz dedo anelar na narina esquerda e expira pela direita. Inspira pela direita. Troca, retendo o ar e expira pela esquerda. Pode expirar mais lentamente, se você quiser se acalmar mais. Inspira pela esquerda. Então a gente já completou um ciclo. Troca e expira pela direita. Trazendo foco ao expirar lá no seu assoalho pélvico, baixo do ventre. Inspira pela direita. Troca e expira pela esquerda. Segundo ciclo completo. Então a gente começa o terceiro. Inspira pela esquerda. Troca e expira pela direita. Inspira pela direita. Troca e expira pela esquerda. Mais um. Inspira pela esquerda. Troca e expira pela direita. Inspira pela direita. Troca e expira pela esquerda. Então a gente completou mais um ciclo. Volta a mão direita. Então volta e agora tenta manter essa intenção de inspirar pela esquerda e expirar pela direita. Inspirar pela direita e expirar pela esquerda, ou seja, mantendo esse mesmo pranayama sem a mão direita, apoiando nas narinas. É um desafio. Vê se você consegue. Então, esse pranayama é aconselhável fazer pelo menos 3 minutos. Eu apenas demonstrei aqui para vocês, mas quanto mais tempo, na verdade, melhor. Ele equilibra, então, 2 canais, são Ida e Pingala, né? O canal lunar, o canal solar, de acordo com os textos de yoga. Então, a retenção de ar, também de acordo com o texto, principalmente os textos, não é do Patanjali. Patanjali não trata da Kundalini, mas sim do Tantra. Então, a retenção de ar, ela é importante para despertar a Kundalini. Eu não vou falar sobre Kundalini, porque eu acho que eu nem conseguiria. É um tema
polêmico e eu não tenho texto aqui exato para trazer referência, sabe? Mas fica aí como uma dica se você quiser se aprofundar no poder da Kundalini, que é uma serpente que ficaria enrolada aqui na base da sua coluna. São imagens, né? São símbolos que nos ajudam também nessa mentalização. Então agora a gente vai fazer uma pranayama do quadrado, então uma retenção de ar bem maior. Então também um benefício desse pranayama é a retenção de ar com os pulmões cheios. Então você pode trancar aqui esse Jalandhara Bandha, que é a garganta, levando o queixo no garfo externo, peito aberto, quando os pulmões estiverem cheios. E depois uma retenção de ar, que aí não é retenção de ar porque não tem ar dentro, mas assim, uma suspensão, né, da troca gasosa com os pulmões vazios, que aí você pode sugar aqui as suas vísceras. Isso é completamente facultativo, tá? Porque é para um nível avançado até fazer. Eu nem sei fazer, por exemplo. De repente você já viu um yogi sugar as vísceras lá para trás, depois lá para cima. Tá? Então isso se faz com a retenção sem ar na coluna e nos pulmões. A gente vai fazer então 4 tempos inspirando, e ao mesmo tempo que a gente inspira, a gente mentaliza essa linha que sobe, retendo o ar com os pulmões cheios, uma linha horizontal, expirando a linha vertical descendo e retendo o ar, ou então suspendendo a troca gasosa, essa linha horizontal que fecha o quadrado. Então convido vocês a fazer então 4 ciclos, mentalizando de olhos fechados esse quadrado, tá? Então vamos começar, certificando então ombros para trás, para baixo. Então inspiram, 2, 3, 4, retém o ar, 1, 2, 3, 4, expiram, 2, 3, 4 e suspende, 1, 2, 3, 4. Então inspiram, 2, 3, 4, retém, 1, 2, 3, 4, expiram, 2, 3, 4 e suspende, 1, 2, 3, 4, inspiram, 2, 3, 4, retém, 1, 2, 3, 4, expiram, 2, 3, 4 e suspende, 1, 2, 3, 4. Então a gente fechou 3 ciclos, pode voltar à respiração livre. E então deixa eu falar um pouco sobre esse pranayama, que tem o efeito de aterrar a gente, também usar essa retenção de ar e suspensão de ar, que traz inúmeros benefícios, mas para algumas pessoas pode ser muito avançado começar com um período tão extenso de retenção de ar. Então por isso vai aos poucos, vai principalmente começando com a respiração consciente, começando a sentir quando você inspira e quando você expira, essa musculatura, principalmente ao expirar do seu bandha, que é o assoalho pélvico, e também essa musculatura que fica 3 dedos abaixo do umbigo, os yogis chamam de bandhas, que são trancas energéticas. Então, principalmente trazer a consciência para essa respiração e sutilizando, ou seja, ficar menos ar, mais extensa,
E no último estágio, então, você amplia o tempo da retenção de ar, vai aos poucos. Agora, na Dishodana, como tem muito pouco tempo de retenção de ar, que é apenas o tempo da troca dos dedos e das narinas, então não tem contraindicação. Então já é indicado mesmo para os iniciantes, principalmente para trazer essa mente ekagrata, essa mente focada, tá? Então eu espero ter ajudado então a apresentar algumas técnicas, tem outras técnicas de pranayama, eu escolhi essas, mas também vou trazer referência aqui na descrição do vídeo de mais material para uso de vocês, se aprofundarem, tá? Então é um prazer estar apresentando um pouco que eu sei para vocês, espero que vocês estejam gostando e comentem as dúvidas, as dificuldades. Na última aula eu vou também oferecer um formulário para vocês terem um espaço para avaliarem, darem sugestões e reclamações, críticas, qualquer coisa que vocês queiram contribuir, que tudo é contribuição aqui para esse meu curso, tá? Então, vejo vocês então na próxima aula, que então será a aula de asana, finalmente, para quem queria fazer asana, será uma aula de asana, asanas suaves. Eu vou fazer algumas variações para pessoas que não têm experiência com prática de yoga e variações para quem tem experiência com prática de yoga. Espero atender esses dois públicos e eu espero vocês então na quinta e última aula desse curso.